Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande e curiosa rivalidade entre as seleções da Argélia e do Egito no chamado Clássico do Ódio, envolvendo aí dois dos maiores e mais importantes países da África, com direito até a participação em guerra civil e campal. E que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, que hoje volta com um novo capítulo mais que especial, mais uma vez da La Liga, sendo uma espécie de releitura, só que agora bem mais completo. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo sumiu aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a nova meta que é de 20 mil inscritos. Que falta um pouquinho aí ainda, mas tá chegando. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, que o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre um dos clássicos mais especiais e assistidos da atualidade. E sim, não é nenhum exagero, que pela primeira vez na história foi disputado sem público no estádio, ontem, no último sábado, lá no Camp Nou. Nessa rivalidade que se iniciou de forma oficial com os dois nomes que a gente conhece hoje, lá em 1916, reunindo os atuais mais valiosos clubes do planeta bola, sendo sem nenhuma dúvida o embate dos dois maiores da Espanha e pra muita gente da Europa e do mundo, que já teve a honra de ter a maioria dos melhores jogadores da história vestindo suas camisas, exceto um, o maior de todos, o Rei Pelé. E é claro que eu tô falando do gigantesco El Clássico, ou em português, o maior derby de todos, que é nada menos que o grande duelo entre Barcelona e Real Madrid. Bom, antes de começar a falar sobre o clássico em si, eu preciso dizer, né, que eu tô com essa camisa aqui do Gigante da Colina, o Vasco da Gama, só pra não tomar nenhum partido nessa rivalidade. Afinal, o clube carioca possui vitórias bem marcantes sobre os dois protagonistas do vídeo de hoje, como o 4-3 no Real Madrid de Stéfano, Puskás e Gento na final do torneio de Paris, e também o incrível 7-2 no Barcelona, ambos no ano de 1957. Mas em breve teremos novas camisas da La Liga aqui nesse canal, viu? Mas enfim, sem enrolar mais, bora começar a falar logo sobre o grande El Clássico em si, que nada mais é que o embate de maior audiência da atualidade, repleto de grandes jogadores e entre os dois clubes mais valiosos do futebol mundial, de acordo com rankings recentes, publicados por Forbes e Brand Finance, onde de um lado nós temos o Futebol Clube Barcelona, né, os Blaugrana, que foi fundado no dia 29 de novembro de 1899, e de outro o Real Madrid Clube de Futebol, né, os Blancos, que vieram um pouquinho depois, no dia 6 de março de 1902, com a relação entre eles transcendendo os campos de futebol, dado que os merengues representam meio que indiretamente a realeza, né, e o poder da capital Madrid, enquanto os culés simbolizam o povo catalão e o seu desejo de independência. Só pra vocês não ficarem muito perdidos aí com nomes e apelidos, aqui vai uma breve explicação sobre cada um. Bom, a do nome do Real Madrid possui um significado um pouquinho mais fácil, já que logo no começo da história do clube, os cronistas esportivos da época associaram o branco da camisa à cor do merengue, sobremesa que é bastante apreciada e famosa lá na Espanha. E aí pegou, né? Enquanto que o do Barça nos remete ao primeiro estádio do clube, a Carrer de la Indústria, que serviu de casa para a equipe catalã de 1909 até 1922 e sempre vivia lotada. Até por isso, em 1916, precisou passar por uma reforma e ganhou uma arquibancada de cerca de 6 mil lugares. Com isso, quem passasse na rua enquanto estivesse acontecendo uma partida e olhasse para cima, veria essa cena aí, uma longa fileira de traseiros sentados no topo da arquibancada, o que fez com que os moradores da região começassem a chamar os torcedores do Barça de culés, que vocês já devem ter entendido o significado, né? Dito isso, é preciso lembrar que a história do El Clássico começou bem antes, logo no ano de fundação do Real Madrid, no dia 13 de maio de 1902, quando o clube ainda se chamava Madrid CF, e logo nas semifinais da atual Copa do Rei, que à época era chamada de Copa de la Coronación, e viu o Barcelona vencer por 3-1. Clássico esse que já começou com tudo, né? Bem quente. Como vocês já puderam ver, né? Cheio de intensidade. Afinal, diferente da maioria dos países onde os principais derbys são entre clubes da mesma cidade ou de semelhantes níveis econômicos, a rivalidade desse clássico envolve filosofias de entendimento políticas distintas e contrárias, e talvez por isso seja o maior clássico da Europa. Só pra vocês terem uma noção, ambos os clubes e seus torcedores se odeiam mais do que os próprios rivais da cidade, o Atlético de Madrid no caso do Real e o RCD espanhol pelos lados do Barça. É tenso ainda mais pelos resultados obtidos dentro de campo, que é o que a gente vai começar a falar melhor a partir de agora. Los grandes momentos nos vienen de grandes oportunidades. Y eso es lo que ha llegado hoy, chicos.
un partido. Hoy somos el mejor equipo del mundo. Nacisteis para ser los mejores, todos y cada uno de vosotros. Estabais predestinados a encontraros aquí esta noche. Hoy os toca. Este es vuestro momento. Salid ahí y aprovechadlo. Como vocês puderam ver, né, foi o lado grená quem se deu melhor nesse primeiro embate da história do El Clásico. Mas quem venceu o confronto inicial da La Liga, que é o Campeonato Espanhol, lá em 1929, ano em que a própria competição começou lá na Espanha, foram os blancos que triunfaram por 2-1 no antigo estádio Les Corts, casa do Barcelona, clube que acabou dando o troco no retorno, vencendo por 1-0, né, fora de casa, e de quebra ainda se tornou o primeiro campeão nacional da história. E agora, para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, eu vou contar melhor os capítulos desse mais que centenário clássico dividido por décadas, até chegarmos na atual, que teve o primeiro clássico disputado ontem, no último sábado, dia 24 de outubro, no estádio do Camp Nou. Com isso, nesse início, a gente vai precisar voltar no tempo lá para a temporada 1934-1935, que registrou nada menos que as maiores goleadas desse confronto, com o Barça fazendo 5-0 no primeiro turno dentro de casa, e depois vendo o Real Madrid responder na mesma moeda, só que com juros e correções, fazendo na ocasião incríveis 8-2 em Chamartín, sua antiga casa. Nesse embate em questão, quando o Clube de Madrid estava vencendo por 5-1, né, no primeiro tempo, o técnico blaugrana chegou a pedir a troca da bola pro árbitro para tentar ver se mudava alguma coisa, que obviamente não aconteceu. Tendo essa a maior goleada da história desse clássico. Teve também um 11-1 e tal, mas foi na época amadora do futebol. E sendo responsável, vamos dizer assim, né, pelo início do El Clásico como a gente conhece hoje, já que a rivalidade começou a explodir aí e culminou em duelos eletrizantes disputados ao longo da década de 40. Em especial, o mágico empate por 5-5 no ano de 1943, novamente em Les Corts, mas que não teve nenhum dos dois como campeão, sendo esse o considerado mais movimentado duelo da história do futebol espanhol. Futebol que passou a ser televisionado nos anos seguintes, lá na década de 50, né, em grande estilo. Afinal, o primeiro jogo a passar na TV foi nada menos que o próprio El Clásico, o que não poderia ser diferente, né, com os aparelhos de TV se esgotando rapidamente nas duas cidades, Barcelona e Madrid, onde de um lado estava ninguém menos que o Real Madrid de Stéfano e Puskás, que venceu por 1-0 já no estádio Santiago Bernabéu, o que novamente, assim como 1929, não impediu que o Barcelona voltasse a conquistar a La Liga, agora acabando com um jejum que já durava nada menos que 7 temporadas. Mas por falar na lenda argentina de Stéfano, ele não se tornou o maior artilheiro da história do Real Madrid no El Clásico, né, em jogos da La Liga, por acaso. Para isso, atormentou demais o lado culé dessa rivalidade, né, entre as décadas de 50 e 60, marcando 14 vezes em 20 duelos, incluindo 2 na memorável vitória por 5-3 no recém-inaugurado Camp Nou, em dezembro de 1960, que marcou um período de domínio de gerações para os blancos. Só para vocês terem uma noção, aquele título conquistado pelo Barcelona na temporada que os jogos começaram a ser televisionados, né, que foi em 1959, o clube catalão acabou se tornando o maior campeão nacional, mano. Tinha mais títulos que todo mundo na La Liga, inclusive o Real Madrid, com 8-6 em taças respectivamente. O que começou a mudar justamente nos anos 60, com a equipe da capital conquistando nada menos que 8 títulos da competição até o fim da década. Os outros 2 foram conquistados pelo Atlético de Madrid, com o Barcelona não levando nada. Isso sem falar no primeiro embate pela recém-criada Liga dos Campeões, ainda chamada de Taça dos Campeões Europeus, com o Real batendo o Barça nos 2 jogos da temporada 1959 e 1960, em plena fase semifinal, arrancando rumo à sua 5ª conquista seguida na Champions, agora batendo os alemães do Eintracht Frankfurt por 7-3 na finalíssima. Que corta dentro ya del área blanca el medio izquierda del Sol. Veamos el remate de Mateos ante la infructuosa salida de Ramallets. Algo que o Barcelona até descontou na temporada seguinte, eliminando os blancos na primeira rodada de mata-mata, nessa competição internacional, né? E chegando à sua primeira final, onde perdeu pro Benfica de Portugal. Mas fato é que esse domínio do Real Madrid nessas décadas deixou a disputa do El Clásico um tanto quanto desequilibrada, o que só voltou ao normal em 1974, quando um tal de Johan Cruyff se juntou ao lado catalão, ainda jovem vindo do Ajax, mas já tendo conquistado nada menos que 3 Liga dos Campeões pelo clube holandês.
principalmente depois de um grande desempenho do holandês em uma vitória naquela mesma temporada, 73-74, que foi a sua primeira no El Clássico, e em pleno estádio Santiago Bernabéu, com os culé vencendo por nada menos que 5-0. E enfim, voltando a conquistar a taça da La Liga naquele ano, acabando agora com um jejum de 14 temporadas. O troco do Real, no entanto, veio rápido, com o clube vencendo a Copa do Rei, então chamada de Copa El Generalíssimo, sobre o próprio Barcelona por nada menos que 4-0, e logo voltando a dominar as coisas no campeonato nacional, com mais 5 títulos quase que em sequência até o fim dos anos 70. Até que rolou um pequeno domínio basco na La Liga, né, no campeonato espanhol, com 2 títulos para Real Sociedad e 2 para o Atlético Bilbao, que se você quiser saber um pouco mais sobre essa história e tudo, é só clicar aqui em cima nos cards, eu já falei melhor, né, sobre isso no especial que eu fiz sobre o Derby Basco. E viu o Barcelona ainda faturar o título em 1985, deixando o Real com um pequeno jejum de 6 anos sem taças. Sendo que pouco antes, em 1983, os catalães conquistaram 2 Copas sobre o Real, vencendo ambas por 2-1. Primeiro a extinta Copa da Liga Espanhola e depois a Copa do Rei. A rematar, a Marcos e gol! Marcos, justo ao minuto 45. Até que surge a famosa geração Quinta del Buitre, que nada mais foi que uma das equipes mais icônicas da história do futebol espanhol, contando com grandes talentos formados nas canteiras, né, ou academias, como eles gostam de falar lá na Espanha, que é simplesmente a base do Real, como Emílio Burtagueño, apelidado de El Buitre, sendo o principal pilar dessa geração, além de nomes como Miguel Pardesa, Manolo Sanchís, Michel González e Rafael Martín Vázquez, que conquistaram juntos, dentre outras coisas, 2 taças da Liga Europa, 3 da Copa do Rei, em uma delas eliminando o Barça nas quartas, uma Supercopa da Espanha e 6 La Ligas, sendo 5 delas de forma consecutiva entre 1986 e 1990. Com tudo isso começando após uma vitória por 3-1 sobre o Barcelona, que acabou rendendo a conquista de 86 pro lado branco. Tercer gol de Burtagueño nesta jugada individual ante la defensa del Barcelona. En el minuto 37,5. Um baita domínio a nível nacional, né? Que só seria quebrado por um tal de Johan Cruyff. Agora como grande nome do banco de reservas, né? Treinando e montando o Dream Team do Barcelona, tido como o time dos sonhos. Que não só acabou com o jejum do clube catalão a nível nacional, emendando uma sequência parecida com essa do Real que eu acabei de mostrar, com 4 títulos consecutivos da La Liga de 91 até 94, com direito a mais um 5-0 no El Clássico. Mas agora no Camp Nou, com gols de Romário e do atual técnico culé Ronald Koeman. E também fazendo história a nível internacional com a primeira conquista da Liga dos Campeões na história do clube, lá em 92. Só que logo vem do maior rival responder à altura e devolver aquele 5-0 na temporada seguinte, em 95. Peor le van al Barcelona, al que veíamos ahora Johan Cruyff. Balón para Zamorano que se va a perfilar, posición correcta dentro del área, Zamorano, gol! Gol del Real Madrid, minuto 21 de la primera parte. Zamorano acaba de conseguir el segundo tanto para el Real Madrid. Tocando para Martín Vázquez, que bien, Martín Vázquez metiendo la pelota al punto de penalti, Zamorano, el balón al palo, gol. Gol del Real Madrid, Luis Enrique. Com direito a gol de Luis Henrique, que pouco depois seria jogador, ídolo e técnico do Barça. E olha que essa década de 90 ainda nos reservou grandes momentos na história dessa rivalidade. Isso porque um certo português chamado José Mourinho passou a integrar a equipe técnica do Barça, lá em 97, e foi registrado ao lado de Pep Guardiola, que era jogador do clube, em diversos momentos. Sendo que anos mais tarde, sem nenhum dos dois saber disso, eles seriam protagonistas, né, do banco de reservas, do acirramento atual dessa inimizade. Já sob a batuta do grande embate, né, o grande duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Em 97 também teve jogo marcante, viu? Ao menos pro argentino Fernando Redondo, ex-jogador do Real Madrid. El clásico en el Santiago Bernabéu, en que ganamos
2-0 en la temporada 96-97. E o jogo em questão tinha nada menos que a dupla Ronaldo e Giovani, ex-Santos, né, no ataque do Barça, contando ainda com Luís Figo dominando o meio do clube catalão, que mesmo assim não conseguiu segurar aquele Real Madrid, que venceu por 2-0 com gols de Mijatovic e Suker, e que ainda foi campeão nacional. El otro, sin lugar a dudas, y luego además se ganaría un sitio en la historia del Real Madrid, Peja Mijatovic. Sí, que era jugador del Valencia, la gran estrella del Valencia, otro jugador. Sendo que por falar em conquista na Espanha, em 97 mesmo eles duelaram na final da Supercopa e o Real Madrid venceu de novo, agora com mais facilidade por 4-1. Até que enfim chegamos aos anos 2000, que já começaram com um embate sensacional na Liga dos Campeões, lá na temporada 2001-2002, mais de 4 décadas depois daquele primeiro embate na Liga dos Campeões, né, que o Real Madrid venceu, novamente na fase semifinal, mas que eu vou falar melhor daqui a pouco. E esse começo de década foi tão intenso que também marcou a estreia de um ex-jogador do Real no El Clássico, só que pelo Barcelona. Sim, Samuel Eto'o começou nos blancos e depois... Desde el primer día que llegas a Barcelona y la semana misma del partido se hablaba solo de ese partido, todo iba con mucha intensidad y cuando llegamos en aquel día con ese campo lleno y al final con un 3-0, creo que mejor debut en un clásico no me podía esperar. Além dessa vitória, a rivalidade viu nascer também um tal de Ronaldinho Gaúcho, que em 2005, uma temporada depois dessa vitória que o Eto'o acabou de falar, deu um verdadeiro show em plena casa rival. Novamente com o artilheiro camaronês abrindo a contagem, mas agora vendo o brasileiro disparar do próprio campo, ultrapassar com facilidade a tentativa de bloqueio de Sérgio Ramos, passar por Elguera, evitar Roberto Carlos e chutar sem chance para Iker Casillas. Ronaldinho at his very best. E olha que não parou por aí não, viu? 15 minutos depois, ele fez quase a mesma coisa e marcou o terceiro, sendo aplaudido de pé pelos torcedores do Real Madrid. That was awesome. Absolutely superb, and listen to the fans here. A primeira década dos anos 2000 ainda nos reservaria uma grande goleada pelo lado madridista, pouco depois desse período de dominância do Barça, com direito a um 4-1 no Bernabéu sobre Messi e companhia. Guti al lanzamiento, desde la barrera lanza Guti, balón al primer palo, remate, gol. Gol, 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 no ano em que os blancos voltariam ao topo nacional. Van Nistelrooy, gol! Gol, 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 gol! Gol del Madrid! E também a chegada do português Cristiano Ronaldo, que iniciaria uma nova era contra Messi, que a gente vai começar a falar melhor a partir de agora. Com ela começando amplamente favorável ao Barcelona, viu? Que logo de cara já meteu duas goleadas bem marcantes. A primeira delas em 2009, sem Cristiano dentro de campo, em plena casa do Real. Com o show do craque argentino que meteu 2 gols e ainda deu uma assistência, vendo o francês Thierry Henry também fazer 2 gols. Xavi dances with defenders. Lionel Messi. It's humiliating for Real Madrid. It's heaven for Barcelona. Com Piqué e Puyol fechando o massacre em 6-2. E depois em 2011, já no Camp Nou e com Cristiano em campo, vencendo por nada menos que 5-0. Ano em que reencontraria o clube da capital na Liga dos Campeões, mais uma vez nas semifinais, e que eu também vou falar melhor daqui a pouco. Com esse mesmo ano de 2011 ainda aguardando mais grandes emoções para esse El Clássico. Primeiro com Cristiano Ronaldo começando a decidir as coisas, na finalíssima da Copa do Rei, em Mestalha, marcando o gol do título na prorrogação. Cristiano Ronaldo foi comemorar de frente para a torcida do Barcelona, que atirou objetos nele. E depois com o troco culé vindo na Supercopa da Espanha, com um empate em 2-2 na ida, deixando tudo em aberto na volta, que viu os dois igualarem por 2-2 até o minuto 88, ou 43 do segundo tempo, quando o Messi fez isso aí. Este es Fábregas, el que recibe aquí por la derecha. Cés ante Marcelo, juega Cés con Messi, un balón de Messi. El que le ha metido a Adriano, el centro de Adriano. ¡Golazo! Bom,
Bom, depois disso eles continuaram decidindo clássicos, como nas quartas da Copa do Rei do ano seguinte, com o Messi decidindo as coisas, levando o Barcelona a mais um título, ou também a Supercopa da Espanha desse mesmo ano, com o CR7 marcando e faturando a taça. Mas eu não vou ficar aqui falando de todos os jogos, porque isso daí seria meio que um mini documentário de Messi e Cristiano dentro desse capítulo especial da série dos clássicos pelo mundo. O que dá pra fazer é meio que destacar os mais emblemáticos, como a final da Copa Nacional de 2014, que contou com aquele icônico gol de Bale para dar o título ao Real. Que va atrás, sigue Bale con el balón, Bale dentro del área, sigue Bale. ¡Gol! ¡Qué golazo metido! A nova goleada do Barça por 4-0 em 2016, agora no Bernabéu. E a vitória marcante em 2017, também na casa do rival, por 3-2 com show de Messi. E direito à comemoração pra lá de icônica. Barcelona jogar, só pra campo pro Barcelona jogar. Sérgio Roberto dá a bola, daí o André Gomes. Ó o Jordi Alba pedindo, a bola é pra ele, o lateral devolveu atrás, Messi! Gol! Ou também o troco do Madrid na última conquista nacional do CR7 pelos blancos, agora na final da Supercopa da Espanha daquele ano, marcando no Camp Nou na vitória por 3-1 e depois vendo o clube fazer 2-0 em casa para faturar a taça. Além de mais duas goleadas do clube catalão, agora já sem Cristiano do outro lado, e dessa vez sem Messi também, pela primeira vez em muitos anos. Partiu, bateu, gol! Com o Barça fazendo 5-1 no Camp Nou pela La Liga de 2018-2019. Suárez pra fazer! Com direito a hat-trick de Luis Suárez. E depois, já com o argentino dominando as ações, no 3-0 da semifinal da Copa do Rei desse mesmo ano. Mas perdendo a final pro Valência em jogo único, né, 2-1. Com a atual fase do El Clássico reunindo capítulos interessantes, onde enquanto o Barça ficou 2 temporadas sem perder um jogo sequer pro maior rival, 2017 e 2018, o Real deu o troco no último ano da década passada, empatando 100 gols do Camp Nou e vencendo por 2-0 em casa, arrancando rumo ao título da La Liga, algo que não vinha desde 2017, e começou a nova década da rivalidade com o pé direito, logo no primeiro clássico da era Covid-19, na primeira vez que os dois clubes duelaram sem a presença de torcedores, e justamente quando o clube catalão enfrenta uma das piores crises políticas de sua história, ficando sem nenhum título na última temporada pela primeira vez desde que Messi surgiu no futebol profissional, ou seja, desde 2005, e com o argentino ainda podendo se despedir do clube, vendo os blancos não só vencer por 3-1 no Camp Nou, mas também passando à frente no histórico geral e ainda se colocando como fortíssimo candidato rumo a mais uma conquista da La Liga. Por isso agora eu quero saber de você, esse daqui é o maior clássico do futebol mundial? Tipo, não só pela rivalidade em si, né, entre as duas torcidas, entre Catalunha e Madrid, mas por toda a mídia que cerca esse duelo, sendo de maior audiência mundial entre os dois clubes mais valiosos do planeta, de acordo com rankings recentes de Forbes e Brand Finance, e também entre as equipes com o maior número de seguidores no mundo, sendo os únicos no futebol a ultrapassar a marca de 240 milhões nas redes sociais. Enfim, deixa sua resposta aqui nos comentários. Aí fala também quem vence a La Liga desse ano e quão longe as duas equipes vão na Liga dos Campeões. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a disputa é bem equilibrada, mas a vantagem é merengue, que leva vantagem tanto a nível nacional, com 34-26 na La Liga, que é o campeonato espanhol, mas com as coisas sendo um pouquinho mais parelhas, já que perde na Copa do Rei por 30-19, na Supercopa da Espanha por 13-11 e na extinta Copa da Liga Espanhola por 2-1, mas que depois amplia sua soberania a nível internacional. Primeiro nas competições continentais, com 13-5 na Liga dos Campeões, mesmo perdendo na Liga Europa ou antiga Recopa Europeia por 4-2 e na Supercopa da UEFA por 5-4, retomando essa dianteira no Mundial de Clubes com nada menos que 7-3 em taças. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, tudo por conta do jogo de ontem, já que no total são 245 partidas entre eles, com 96 vitórias do Barcelona, 97 vitórias do Real Madrid, além de 52 empates. E dentre todos esses
desses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje, dentre muitas finais nacionais, eu decidi pegar justamente dois embates bem emblemáticos em mata-mata internacional, na maior competição de todas, a Liga dos Campeões. Obviamente com uma vitória pra cada lado e um detalhe a mais, fora de casa. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje foi da gente voltar lá pro início dos anos 2000, na edição de 2001-2002 da Liga dos Campeões, encerrando uma espera de 5 temporadas sem um confronto decisivo entre eles, desde a final da Supercopa da Espanha de 1997, quando o Real Madrid venceu por nada menos que 4-1. Só que ao contrário dessa decisão, o grande trunfo do Real Madrid agora veio fora de casa, em pleno estádio do Camp Nou, palco do jogo de ontem, em confronto válido pelas semifinais do torneio continental, onde a dupla bateu de frente depois do Real passar por Porto, Sparta Praga e Panathinaikos na fase de grupos e eliminar o Bayern de Munique nas quartas, vendo o clube culé fazer o mesmo com o próprio Alviverde da Grécia, depois de ter despachado equipes como Roma, Liverpool e Galatasaray na fase inicial, voltando a bater de frente com o maior rival. E depois Steve Mac... El Madrid mano a mano acaba de reventar la eliminatoria. Na volta, o simples empate por 1-1 garantiu o clube na grande decisão. Final essa que viu a equipe da capital espanhola bater o Bayer Leverkusen da Alemanha pelo placar de 2-1 com mais um golaço de Zizou e faturar sua terceira Champions em nada menos que 5 temporadas, totalizando 9, enquanto o Barça tinha apenas uma, aquela conquistada em 92. Foram necessários quase 10 anos para que o troco do Barça viesse em grande estilo, nessa mesma fase semifinal da Liga dos Campeões, só que agora na edição de 2010-2011, no então quarto confronto e último até os dias atuais deles nessa competição, onde enquanto o Real Madrid levou a melhor no ano de 1960 e também no que vocês acabaram de ver em 2002, sempre nas semifinais, o Barcelona deu o troco em 61 e agora em 2011. Agora com os Blaugrana já em outro patamar, depois da mágica passagem de Ronaldinho Gaúcho e o surgimento de um tal de Lionel Messi, avançando sem sustos na chave D, né, contra Copenhagen, Rubin Kazan e Panathinaikos, e depois batendo Arsenal e Shakhtar Donetsk nas oitavas e quartas respectivamente, enquanto o Real Madrid de Cristiano Ronaldo e companhia passou por Milan, Ajax e Auxerre no grupo G, e depois atropelou Lyon e Tottenham no mata-mata. Só que quando a bola rolou, acredite se quiser, o Barça deu o troco exatamente na mesma moeda. Abrindo boa vantagem em pleno Santiago Bernabéu, também de 2-0, agora com 2 gols do Alien argentino. O mundo entrou na área, vai fazer golaço! Garantindo a classificação diante de seus torcedores, com uma nova igualdade por 1-1, chegando à finalíssima depois de 2 temporadas e reencontrando o Manchester United, agora vencendo por 3-1 e conquistando, presta atenção, sua terceira Champions no intervalo de 5 temporadas, totalizando 4 enquanto o Real Madrid permanecia com as 9 dele. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem longo porque, mano, é muita história. Eu decidi fazer mais uma vez um clássico espanhol, porque eu trabalho com isso aí, né, então ficou um pouquinho mais tranquilo pra mim. E eu precisava fazer essa releitura, aproveitando o momento do primeiro clássico, né, da era Covid e tal, sem presença de público e tudo mais. E porque o primeiro que eu fiz era eu escrevia no blog, depois fazia meio que um bem resumão aqui no canal, o vídeo ficou bem curtinho e não tinha tanta informação assim. Pelo menos não adaptada nesse novo formato. Mas enfim, na semana que vem eu já volto com mais clássicos inéditos aqui no canal, nessa série que vocês tanto amam e que, como é de praxe no final, eu vou deixar ela aqui pra vocês assistirem todos os capítulos que eu já abordei. Clássico nacional, internacional com avião passando, né, como foi o caso de hoje aqui, e também entre seleções. Aí você aproveita e deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, não só pra essa série, mas pra todas as outras do canal. A primeira quarta de cada mês do Futebol em Crise e as outras quartas da Curiosidades da Bola, fechou? Então é nóis, tamo junto, se inscreve no canal, marca seu amigo, sua amiga aí, ajuda a divulgar também e tal. E, mano, se inscreve lá, se inscreve não, segue a gente no Instagram, fica em casa se você conseguir e, mano, tamo junto.